Muito boa noite, estamos começando mais um Estação Hamburgo. Hoje, quinta-feira, dia 19 de abril, dia do Índio. E eu estou mais uma vez aqui no comando do programa. O nosso diretor e apresentador oficial do Estação Hamburgo está em Porto Alegre, representando a nossa emissora, junto com o nosso apresentador do programa Motores na TV, o Marcos Coppetti, no lançamento do SUV Peugeot 508. Nós temos uma foto aí, né, Pedro, do Rodrigo lá em Porto Alegre, nesse momento, com o Coppetti e a senhora presidente da Peugeot, Ana Teresa Borsari. Está aí a foto. Essa foto foi tirada agora em questão de 10 minutos, o Rodrigo nos passou. Então, é a nossa emissora lá, representada pelo apresentador do programa que fala sobre automóveis e veículos e coisas do gênero, né, o Marcos Coppetti, e o nosso diretor Rodrigo, representando então a Vale TV. E aí sobrou para mim esta bancada hoje especial, que tem o nosso amigo Evandro Kaufels Schmitz, que é titular das quintas. Boa noite, Evandro. Boa noite, Deja. Como é que vamos? Tudo bem? Tudo bem. Faz tempo que não nos vemos pessoalmente aí. Eu te vejo na televisão e tu me vê também. Nós éramos colegas de quarta, né? Isso aí. Isso. Temos também aqui o Tobias Falcão, que também está deslocado. Ele era da quarta, voltou, veio para aqui. Quarta-feira, passei para terça depois. Eu tô meio circulante. Tu tá que nem eu, assim, tapa buraco, né? Exatamente. Tô ali, tô meio coringa, né? E o Marcelo Antunes, que tu é titular da quinta, né? Ou não? Quinta também, boa noite a todos. Marcelo Antunes. Boa noite, muito obrigado pela presença mais uma vez. E o Carlos Fink, que eu encontrei hoje à tarde tomando café no shopping. Eu disse, vamos trabalhar, vamos botar o trabalho desse corpo. Convidei o Fink também para participar. O Fink é titular da segunda, né, Fink? Prazeroso estar aqui, Deger, com todo esse grupo. Sempre é bom participar dos programas. Participo nas segundas-feiras, mas também estou à disposição. Quando o assunto é pertinente àquilo que a gente fala na segunda ou não, me convidando, eu estou presente. Aproveitei hoje para fazer uma visita a alguns amigos aqui, tive que fazer uma consulta médica à tarde e com isso eu pude também tomar um café lá no shopping, graças a Deus. Mas está tudo bem, né? É só ouvido o problema. Rapaz, eu estou com um zunido, parece que eu tenho uma caixa de abelha dentro do ouvido. Padecemos do mesmo mal, então. Mas é a primeira vez que dá uma otite, né? Isso é coisa, não sei como é que isso é. Os médicos chamam de as vítimas do cotonete. Pois é, otite, mas tudo bem. Se o problema fosse a abelha, até podia te ajudar, porque eu sou apicultor. Não estou dentro desse... Até lucrava um pouco com isso, conseguiria ajudar. Poderia economizar uma consulta. Eu já fiz hoje, realmente é uma inflamação no ouvido e é bem próprio dessa mudança de temperatura. Também pode ser, diz o médico, pode ser uma virose, pode ser uma bactéria, pode ser várias coisas, né? E pode ser água também. Pode ser. Mas o cara aí no médico não vai dizer que é água, né? Ele vai dizer que é uma coisa mais complicada. E falando em mudança de temperatura, amanhã nós vamos ter calor e sol entre nuvens. Essa é a previsão do tempo para a sexta-feira, com um calorzinho de 30 graus à tarde. É a previsão dos meteorologistas agora no final do dia para amanhã. Dá para pensar em ir para a praia já. Já dá para pensar em ir para a praia, né? E nós temos uma boa audiência no Imbé. Imbé, exatamente, isso que eu ia te falar. Uma boa audiência no Imbé lá. Eu tô em campanha para ser vereador lá no Imbé, então... Então já vamos trabalhar essa... Brincadeira. Eu acho que o DG vai a prefeito lá, viu? Eu acho que eu fui lá na popularidade, eu né? vi a movimentação dele lá e do prefeito lá. Aliás, o patrono da Feira do Livro, sim, é isso, né? Foi patrono da Feira do Livro. Então, lá na semana, além de prestigiado e querido no município, reconhecido pelos trabalhos, né? Já tem um histórico lá. Foi uma honra para mim. Eu escrevi o livro contando a vida da Nilza Godoy, que foi vice-prefeita lá. E que é natural de Novo Hamburgo também. É natural daqui de Novo Hamburgo, foi rainha dos estudantes aqui. E eu conto a trajetória dela da luta contra o câncer, né?
E por isso, então, e pelo trabalho que eu desenvolvi já lá no INBE, durante 10 anos fazendo cobertura do NH, eles acabaram me chamando para ser o patrono da Feira do Livro. E muito legal Muito me honrou. o relato que a Nilza fez e também do Paulinho, do que ele fez no livro, né? Bem interessante, bem legal, assim, uma coisa bem de profundidade da pessoa que está passando por esse momento, porque a pessoa quando recebe a notícia, deve ser algo assim bem desesperador, tu receber a notícia está com câncer, né? Então, e tu ter a consciência até de fazer esse movimento que ela fez aí, de movimentar as mulheres para fazer exames, os prés aí, enfim. Ela ao invés de se jogar foi para cima na cama, né, e chorar que estava com câncer, ela foi à luta, né? Foi buscar a cura, que ela acabou não conseguindo, lutou 14 anos com a doença. Mas nesse período todo ela criou uma ONG chamada Amigas da Mama, e essa ONG atende toda a periferia de Imbé e já do litoral, já se estendeu para Palmares do Sul, Xangri-Lá e outros municípios lá do litoral, para conscientizar as mulheres da importância do exame de toque, né, do exame preventivo. Né, inclusive, o Novembro Rosa, que é instituído como data oficial lá em Imbé, é muito prestigiado pela comunidade de toda a região, né, reconhecido como um trabalho e esse foi um movimento que ela liderou durante muito tempo lá, a Nilza, né, pintando a ponte de rosa. Isso, exatamente. Mas sabe que nós perdemos um amigo também, Deja, e era teu amigo também, o Fernando Killing, o professor Fernando Killing aqui em Novo Hamburgo. O professor morreu de câncer? O Fernando, ele tinha vários cânceres. E o Fernando, até o último segundo de vida dele, ele estava muito lúcido, muito lúcido. E ele caminhava, o quanto deu ele caminhava. Mas ele ficou tão magro que ele não podia nem sentar mais, porque ele machucava os ossos, machucava a pele. Né, de tão magro que ele estava, e a cabeça dele voando. E ele dizia, eu quero viver. Foi o caso também do Quinho Nazário, o ano passado, que morreu de câncer ósseo, né? E ele começou a quebrar, assim, quebrava a costela, quebrava a perna, né? E o câncer acabou vencendo o Quinho também. Uma doença terrível, né? E o Quinho lutou até o final, né? Tanto que escreveu uma peça, uma semana antes dele morrer, ele entregou o texto pronto e pediu que nós montássemos. Que legal que pessoas assim. E nós estamos montando o trabalho, uma peça de teatro, o texto chama-se Senhor das Águas, é um texto muito bonito. A gente pretende estrear na inauguração da Casa das Artes, na antiga SEMEC 2, e cujo teatro vai levar o nome dele. Nós pedimos via vereadores Sur que sugerisse dar o nome do teatro da Casa das Artes de Quinho Nazário em homenagem a ele, por todo o trabalho que ele desenvolveu na área da cultura e do teatro em Novo Hamburgo. O ISUR já entrou com o projeto, mas ainda não é possível dar o nome no dia da inauguração, se for agora em junho, como o secretário Ralf anunciou, porque precisa ter no mínimo 1 ano de falecimento a pessoa para receber a homenagem, né? Mas a prefeita Fátima já confirmou que acha justa a homenagem, e o Quinho, então, mais uma vítima de câncer, será o homenageado com o teatro. E abrindo parênteses, o estado do Rio Grande do Sul é o estado com maior índice de câncer no Brasil, né? Então... Será que é porque nós comemos muita carne? Acho que é porque a gente é muito estressado. Eu também acho. Sabe que eu escutei hoje um médico falando isso na Rádio Gaúcha, ele fez um comentário bem interessante. E a cidade de Caxias do Sul é a que tem o maior índice proporcional a habitantes, né? Per capita, a doença per capita por habitantes, em função da alimentação, em função da idade das pessoas, porque ele fez uma retrospectiva aí, que as pessoas há 100 anos atrás, elas viviam no máximo 45 anos, né? Principalmente o homem. E hoje as pessoas estão vivendo 90, 100 anos, né? Então, a partir dos 60 anos, o que tu tá propenso sempre a ter mais doenças, a doença, né? Que é o câncer. Então, o câncer está matando mais no Rio Grande do Sul que a doença do coração, né? Que sempre era o contrário. Esse ano é que passou para frente. E tem a questão dos agrotóxicos também. O Rio Grande do Sul é campeão brasileiro de suicídio, né? Então tem. E eu acredito são essas questões, até o agrotóxico muito, né? E tal, tudo isso, cara né? Estressado, né?
O cara muito estressado, ele vai acumulando. O cara que tem mágoas, eles vão acumulando mágoas, estresse. E o gaúcho, ele tem por si só uma regra de vida muito rígida, né? Sim. Um pouco diferente do costume do resto do Brasil. A gente acaba sendo um pouco mais não tão maleável, né? Como cultura, inclusive. A gente vê pelo nosso próprio tradicionalismo, né? Que se mantém através dos movimentos que são muito válidos, inclusive, mas bastante rígidos, como o do MTG. Né, que inclusive esses dias já até falou que não aceita a bombacha skin, né? Não. Sim. Mas Manuelito fica louco. A gente tem um costume aqui no Rio Grande do Sul de ser bastante rígido nas nossas condutas diárias. Né? E o assunto está dando audiência aqui, ó. Eu tenho duas mensagens aqui. A Luciana Fabre. Olá, é Outubro Rosa o nome do... É Outubro Rosa? Outubro Rosa, Outubro Rosa. Ela sugere que o projeto Novembro seja azul. campanha nacional. É Novembro Azul, isso aí. Novembro Azul é dos homens, é do câncer de próstata. Ela sugere, então, que a Luciana Fabre, que o Outubro Rosa seja uma campanha nacional. Luciano, o Outubro Rosa é uma campanha mundial, né, já existe no mundo inteiro. Tem amigos, compartilhar. Muito obrigado pela audiência, Luciana. Você também mandou mensagens na terça-feira, quando eu estive aqui, e eu fiquei sem bateria, não pude ler a tua mensagem, tá? Desculpa, então, eu não ter dado retorno na terça-feira. Mas vocês devem ter notado que nós estamos com o estúdio hoje um pouquinho mais escuro, né? Aqui atrás e tal, o telespectador deve estar notando em casa que escureceu. Não é que a gente está com lâmpadas queimadas, é que a gente desligou de propósito, porque a partir de hoje a RGE... É brincadeira, a história das lâmpadas, está tudo ligado. Mas é só para pegar um gancho para falar do absurdo do aumento que nós estamos pagando a partir de hoje. A indústria 22 ponto alguma coisa, que chega a quase 23% de acréscimo, já está valendo. E as residências, quase 21% de aumento a partir de hoje, autorizado pela ANAEL, é isso? ANEL. Para a RGE, que atende 118 municípios na Grande Porto Alegre e na região metropolitana, e na Grande Porto Alegre, região metropolitana, e no oeste do Rio Grande do Sul. Tem que desligar mesmo, né? Ontem eu cheguei na casa do meu pai, aí ele estava desligando as luzes, disse, ô pai, o que tá desligando? Tá escuro tudo aqui dentro. Diz ele, mas tu não leu no jornal que aumentou a luz? Eu disse, tá, mas não... Espera para aumentar a quinta? Eu não vou, Ele vou começou pagar a mesma coisa. Né? Vou pagar a mesma coisa, eu disse, eu vou desligar as luzes. Ainda bem que o aumento veio hoje, né, que está terminando o verão, amanhã vai estar 30 graus ainda, né? E o consumo durante o verão é um absurdo. E o frio? Né? Mas no frio, bota um cobertor, resolve. Dá-lhe ar. E nós mas temos no verão não tem como, né? E nós temos um IGPM que está negativo, né? O IGPM é negativo. Tivemos agora há pouco o aumento do trem também, no Trenzuba, que se tentou, acho que daí até foi... Já está em litígio. Já está em litígio. Já está em litígio, né? Mas então, esse acúmulo... Isso regional, fora falar em nacional, né? Em âmbito nacional, a gente fala da gasolina e do petróleo. Nossa, e das outras fontes, porque isso aí influi diretamente na base do cálculo da inflação. Da produção. E da produção, claro, é toda uma cadeia. Mas daí a gente vê que o salário mínimo, que também deve respeitar esse aumento da inflação real, né? Ele, de fato, não vem mais acompanhando, né? O poder aquisitivo, ele sempre foi calculado com base no dólar, porque toda a matéria-prima que a gente utiliza hoje em dia vem de fora. A matéria básica, né? A gente exporta para manufaturarem e a gente importa com o dólar, né? Com o custo do dólar, para que a gente consiga... produto com valor agregado e importado, né? Então, de qualquer forma, a gente tem que sempre pensar no nosso salário mínimo como poder aquisitivo em cima do dólar, né? Então, a gente está vendo cada vez uma margem menor ainda de poder aquisitivo do brasileiro dos últimos anos. Tobias, tu falou em petróleo. Tu já imaginou a Refap, a nossa refinaria Alberto Pasqualini, com um novo dono? Eu imagino com as... Tudo é possível, né? Pois hoje a Petrobras anunciou que vai vender 60% da nossa Refap aqui de Canoas. Privatização está sendo isso aí mesmo. O modelo da gestão apresentado nesta quinta-feira ainda não conta com a aprovação da diretoria executiva da Petrobras e do Conselho de Administração.
Mas isso é bom ou é ruim, será? A questão o problema é os monopólios. Os monopólios. Se tu privatizar até é viável, mas tu não pode permitir o monopólio, né? Porque realmente o consumidor não tem poder de escolha. Pega nas linhas de transmissão, entendo que as linhas de transmissão, né, de alta voltagem lá, tu tem empresas que têm que fazer estrutura, mas na ponta que se chama, né, se pode ter mais empresas que forneçam energia. Isso, elas devolvem para a rede e acabam lucrando com... E a mesma coisa aqui no petróleo, né? Não se pode ter monopólio. Monopólio é o que mata o país. O problema não é a privatização, eu sou favorável, eu acho que o governo tem que cuidar de educação, de saúde, de moradia, são coisas assim mais essencial do que gasolina. O que o governo tem que cuidar é do preço, tabelar, né? A fiscalização disso, isso é a missão do governo. Só que a gente não tem um governo sério. Né? Eles fazem aquilo que eles ganham para fazer. E a estatal Petrobras serviu para assim a empresa de ônibus ser o motivo de corrupção, né? Exatamente. Assim, mas primeiro eles botaram o bode na sala, né? Agora vão resolver o problema, vão vender. Não tem mais corrupção. Sim, aí não tem mais corrupção. Acabou o problema. Tu tá vendendo a empresa quebrada, depois que conseguiram quebrar os Correios, né? Não, mas eu discordo de ti, são as coisas que se Desculpa discordar, a Petrobras, eu entendo que ela não está quebrada. A Petrobras ela é altamente lucrativa, tanto é que há o interesse da especulação do capital externo em cima do petróleo brasileiro, até inclusive pelas novas descobertas do pré-sal e do potencial econômico que isso aí está se gerando. Inclusive, o estado do Rio de Janeiro já está trabalhando com garantias futuras sobre o lucrado do pré-sal. Então, a gente falar sobre uma commodity quebrada, na verdade, não é bem assim. É o capital próprio que já especula uma quebra, ele simula uma quebra, botou o valor das ações que estavam em R$20 para 4, e logo no mesmo dia que trocou o presidente voltou para os R$20. Sim, mas hoje está 3. Isso é irreal. Hoje está trabalhando com 3 com uma estrutura negativa. Forçando um cenário. Então, né? A ideia sempre desse mercado variável, ela trabalha em cima da ideia da forçação política, né, em cima de cenários. O dólar, hoje. O dólar foi a 70. Agora, hoje terminou em 30 e alguma coisa. Amanhã tem uma perspectiva de 0,29 de aumento. Ele está bastante oscilante, né? Dizem que é por causa do Lula, né? Outros dizem que é por causa da situação geral. Eu entendo, né? É que esse mercado cambial variável, a gente tem entrar nas variantes aqui uma conversa longa. Né? O que a gente tem hoje, e aí eu vejo questões, quando a gente entra, por exemplo, no que a gente pode pegar uma própria Anatel, a gente pode pegar uma Petrobras, a gente pode pegar uns Correios, a gente pode pegar várias empresas dessas que, potencial, sim, são empresas com estrutura para serem boas empresas e com capacidade de produção, mas hoje administrativas estão quebradas. Se tu não estruturar, e hoje, dentro do modelo que a gente tem, com o governo que a gente tem, com a gestão, e aí, primeiro, segundo e terceiro escalão, se a gente pegar numa Petrobras e de uns Correios, tu não tem dentro do Brasil, politicamente, que é a gestão que uma empresa dessas tem, tu não tem estrutura para subir ou para restaurar uma empresa. Então, hoje, eu estou privatizar certo ou errado? Ok, o conceito de privatização, concordo, acho que ele a privatização ela tem que ser estratégica. Saúde, segurança, né, e alguns itens básicos, isso é essencial que tu tenha controle do governo. Estado. Né? O resto ali é iniciativa privada, tem que ir para a iniciativa privada. O problema hoje é que a gente tem alta gestão em várias camadas, e a Petrobras é o nosso primeiro ou maior produto, entre aspas, que foi delapidado totalmente, por questão de gestão. A empresa tem potencial, tem estrutura, está estruturada, sim, mas hoje eu analiso, eu entendo correto eu entendo absolutamente correto a tua posição, só que a gente está trabalhando no campo das ideias do ideal, do perfeito, do que seria ideal e perfeito. No Brasil, a gente tem uma inversão desses princípios, onde realmente o fundamental é saúde, educação
e segurança. O Estado deveria cuidar realmente como pilar básico, né, esses três assuntos. Porém, o assunto privatização é uma piada no Brasil, porque eles querem privatizar a saúde, querem privatizar a Casa da Moeda, querem privatizar, e é sério, se vocês não ouviram falar, querem privatizar a Casa da Moeda. Ou seja, vão privatizar a produção das riquezas do Brasil. Quem é que vai ter controle da produção do papel? Eu trouxe uma notícia aqui. A gente, infelizmente, está brincando de privatização no Brasil. É um contrassenso ao Dia do Índio, né? Que a gente está falando lá da nossa essência, lá do que era e do que nos pertencia antes de tudo. E esses dias eu comentei aqui dentro até sobre a questão que o pessoal falou do aquífero Guarani, né? Que saiu uma notícia no mercado e essa notícia era modelo spam, que não era verdadeira. Eu comentei, aí o pessoal disse, não, isso aqui não é fato. Projeto de lei no Senado 495 de 2017, autoria Tasso Gereissati, consulta pública, emenda para fazer alteração e condição de criar mercados, nome, altera a Política Nacional de Recursos Hídricos para priorizar o uso múltiplo e a alocação mais eficiente nos recursos hídricos, bem como para criar os mercados de água. Isso é um perigo. Então o que a gente... Isso é um perigo. São esses absurdos, entendeu? Não, mas isso é mentira. É verdade. É que tu lança uma contra-notificação dizendo que aquilo era uma mentira. Está aqui, ó. 776.212 votos na opinião pública aberta dentro do site do Senado negativo, 734 a favor. Porém, em 7/2, como relator o Armando Monteiro, ela está na Comissão de Constituição e Justiça e a matéria está com a relatoria, em 7 de fevereiro. Quanto vale um projeto desse, né? Então, esse tipo de coisa que a gente está tendo é essa visão. Por isso o Brasil leva a privatização. A Petrobras é dona do petróleo que está lá embaixo. Só que o pessoal está dando. Isso aqui é absurdo. É dado. Mas a água privatização do Brasil é uma piada. Falando em privatização disso e daquilo, já começam a querer... Beliscou teu braço, que desculpa. Não. Começam a querer privatizar a segurança pública, né, com os presídios e tal. Vamos falar um pouco sobre a insegurança em Novo Hamburgo. Entre a tarde de terça-feira e ontem, mais 4 pedestres foram assaltados em Novo Hamburgo, em diferentes regiões da cidade. No intervalo de 12 horas na quarta-feira, mais 5 veículos foram furtados pelos meliantes. Tudo ontem. E em 2 dias, 2 lojas são arrombadas no bairro Canudos. Uma loja de tintas e uma loja de móveis e eletrodomésticos tiveram bens e dinheiro furtados. Fink. Segurança pública, nós temos um general de secretário, adora PowerPoint, né, e a nossa guarda municipal está fazendo segurança na frente do shopping. Sabe o que eu vejo, Degera? Eu acho que o nosso telespectador já está cansado de nós, de tanto falar aqui de segurança, de saúde. E o que está faltando é um plano integrado de segurança na cidade, e não só na cidade, na região. Aqui não deve se falar em termos de cidade, porque a região metropolitana ela é tão compacta, habitacionalmente falando, né? Ela é tão compacta que tu está dentro de uma cidade e nem sabe que já passou a outra. Então, nós temos que ter um plano de segurança para a região toda. Nós temos que ter ações do nosso secretário de segurança, que é uma bela pessoa, mas bela pessoa não resolve o problema, né? Essas pessoas que não conhecem a Pedro Adams Filho, que não sabem onde é as bancas, que não sabem... Bom, então eu estou pensando assim, se não tiver ações de segurança, nós estamos aí, eu vou no centro agora, passei agora no centro às 8h30, saí de lá,
não tem ninguém no centro. As pessoas estão com medo. As pessoas não saem mais, o comércio está fechando. As pessoas têm medo de abrir as lojas. Isso de dia já. Isso. De noite nem pensar. As farmácias estão trabalhando com seguranças, porque tem medo de abrir a farmácia. Os bancos já estão fechando às 20 horas. Né? Não tem nem caixa eletrônico mais depois das 20 horas. Então, o que está levando a isso? Daqui uns dias eles vão fechar os bancos ao meio-dia. Né? Vai ficar 1, 2 horas aberto lá e tu vai fazer as tuas operações. Então, essa provocação da segurança é um problema principalmente para as pessoas do bem. Porque se eu não me sentir seguro, como eu vou investir numa cidade? Como que o empresário vai investir uma empresa na cidade de Novo Hamburgo? Como? Não vai investir, porque além de ele ser roubado, os funcionários dele também estão sendo roubados. Né? E um funcionário que não está feliz, que não está seguro, como é que ele vai trabalhar? Então, o problema da segurança não é apenas do cara que rouba ali, não. Como eu vi também hoje, eu não sei qual é a cidade aqui da região, que sequestraram uma família. Botaram no porta-malas do carro, tiraram o dinheiro que tinha, roubaram as joias e depois largaram lá em Gravataí, largaram na estrada lá. E o que fizeram? Nada. A vereadora que mataram no Rio de Janeiro, só para não ficar só no foco aqui. Mataram a vereadora e o motorista, já fazem mais de 30 dias, não sabe quem é. Então, o crime prevalece, né? Eles se organizam muito mais que a polícia. A bandidagem está muito mais organizada que a polícia, né? O tráfico é altamente rentoso. O Exército assumiu o Rio de Janeiro, não é? Daí muitas vezes tem que mandar o Exército assumir. Está lá, o Exército assumiu, já faz mais de meio ano que assumiu lá no Rio de Janeiro a segurança, trocaram o secretário de segurança, pediram 3 bilhões de reais, não sei quantos mil homens a mais lá, e não resolveram nada, pelo contrário, os índices de criminalidade aumentam todos os meses no Rio de Janeiro. E na verdade... Desculpa, pode falar. Não, pode falar, Tobias. Eu ia até sair um pouco do ponto e ia botar uma questão positiva dessa pauta também, no sentido de reconhecer um trabalho que o doutor Fernando Nocha, que é juiz titular da AVEC aqui de Novo Hamburgo, está tomando frente, que é de investir na segurança pública nos presídios. Porque esse é um dinheiro onde os políticos não direcionam verba e acaba por absoluto dificultando a atividade dos policiais. Eles destinaram mais de 70 câmeras de segurança para a unidade prisional de Charqueadas, para que lá eles pudessem, os policiais, ter o efetivo melhor, o efetivo policial ser melhor direcionado, para que eles pudessem, através desse monitoramento eletrônico, com 70 câmeras de alta definição, com investimento de 350 mil reais, conseguir fazer um planejamento de pessoal, um planejamento estratégico de como cuidar daqueles encarcerados de uma forma mais racional, né? Até porque a gente sabe que o efetivo policial ele é muito baixo para conseguir ter aquela demanda. As facções elas dominam praticamente. Vocês assistiram aquela matéria do Fantástico domingo, da cidade mais, era considerada a mais violenta do México? Sim, eu assisti. E os caras resolveram a comunidade. Agora, tu não pode falar em plano de segurança sem pensar em investir na educação. Tu não pode falar em plano de segurança sem falar em investir na saúde pública. Tu não pode falar em segurança, um plano de longo prazo de segurança, sem investimento no esporte. Porque tu tem que pensar naquela criança. Infelizmente, hoje os governos vêm assim, o que está aí já foi. Não adianta fazer mais presídio. Tem que ser em paralelo, Não adianta não fazer esse ano uma coisa, esse ano outra coisa. Tem que ser paralelo. O governo vê a educação como custo. Né? Então, enquanto ele vê enquanto ele acha que está gastando, tendo custo numa faculdade, tendo custo de pagar professores e tendo custo de pagar bons salários para professores, o que não acontece, isso aí vai acabar sendo... É um problema endêmico no Brasil. O Darcy Ribeiro dizia lá em 82, né? Se o país investir em educação, fortemente em educação, não vai construir presídio no futuro. Não, e além da carência de vagas nos presídios, ainda tem o problema dos incêndios, né? Olha só, os incêndios recentes de Osório, presídio, né? Destruiu parte do presídio modulado de Osório, rebelião no presídio de Dom Pedrito com incêndios, estou falando agora de 2018.
Né? Erechim, nós tivemos, se eu não me engano, também foi Gravataí, alguma coisa assim. Claro, os caras vão embora daí. Então, assim, não tem falta de vaga e não tem gestão sobre os presídios. O presídio de Novo Hamburgo ali tinha telas arrombadas até pouco tempo, tem um muro... Eles saíam para fazer lanche? Isso. Tu conversa com os moradores ali no entorno, tu se apavora. Então, assim, não tem nenhuma tela, aqueles arames com maior eficiência, não tem. São os arames antigos, vamos dizer assim. Mas quando a gente fala em educação, investir na educação, como é que eu vou explicar para o meu filho que ele tem que se formar professor? O teu filho, os nossos filhos. Qual é um dos nossos filhos que querem ser professor? Enquanto tiver um deputado lá com 11 milhões por ano para dar emenda parlamentar, enquanto tiver os deputados ganhando o salário que eles ganham, enquanto nós tivermos um professor ganhando o que ganha, essa diferença aí é que não vai ter educação, o mestre não é nem respeitado. Hoje, quando eu era pequeno, quando eu estudava no Colégio Pio XII, e nós ganhávamos um bilhete lá, porque tinha feito uma arte dentro da sala de aula, nós levávamos uma surra em casa. Hoje, se um professor pedir... Era a famosa vara da infância e da juventude, né? Agora, hoje, se um professor xingar um aluno, o pai vai lá e xinga o professor. Mas eu concordo contigo, só que eu acho que a gente tem que trabalhar em paralelo, né? Porque essa questão da educação é essencial, acho que é a base, também concordo, mas a gente sempre visualiza a educação para resolver o país do Brasil do futuro. Acho que a gente tem que trabalhar nos dois, tem que trabalhar no Brasil do futuro, né, na educação, e o de hoje. Que o de hoje é o seguinte, nós temos os guardas municipais, nós temos a brigada militar, mas na prática a gente vê muito poucos policiais na rua. Onde está esse efetivo? Olha aqui, 13 de abril, em Bento Gonçalves, apreenderam coisas que não são divulgadas. 12 fuzis AR-15 e um AK-47. Bento Gonçalves, o que tem a ver isso com Novo Hamburgo? Esse carro estava com GPS programado para vir para Novo Hamburgo, ou seja, Novo Hamburgo, rota do crime. Rota do crime. Deixa eu interromper o nosso debate que está quentíssimo, porque notícia tem preferência. Sim. O Inter está fora da Copa do Brasil. Acaba de perder nos pênaltis para o Vitória. Que barbaridade. Nós vamos para um pequeno intervalo. Eu vim até de vermelho aqui, na torcida. Nossos apoiadores. E voltamos em seguida, não saia daí.